Olá, como vai você? Nós estamos aqui novamente para falarmos dentro desse tema das profecias da Bíblia, Esperança para o Futuro. É a continuação do tema para explicar a questão dessa ideia de um inferno que queima pessoas, que as pessoas ficam lá clamando, assim, pelos séculos dos séculos, muitas vezes as pessoas acreditam nisso, e que foi motivo de muito sofrimento para algumas pessoas que assim acreditavam e que talvez acredite até hoje. Esse termo inferno, ele é de origem latina e ele foi usado por alguns tradutores da Bíblia, São Jerônimo, por exemplo, quando na tradução da Bíblia, né, do seu original hebraico, do original grego, agora já com influência dos romanos, né, que tinham uma ideia a respeito dos termos, com uma visão desse termo inferno, que quer dizer profundezas, que quer dizer mundo inferior. Então eles substituíram todos os outros termos que na verdade queriam dizer uma sepultura, o lugar onde a pessoa vai depois que morre, e usando o termo inferno. Então substituiu o termo Sheol, que era usado no Antigo Testamento, substituiu o Hades, que foi utilizado pela visão grega, e agora também substituiu outros dois termos, que é um termo chamado Geena, que nós vamos falar já já, e um outro chamado Tártaro, que é mencionado uma única vez na carta de Pedro. Veja bem, olha esse texto, por exemplo, no Antigo Testamento, no 2 Samuel 22:6, que diz assim: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Então aqui, Davi, né, estava dizendo que cordas do inferno, que foi, na verdade, esse termo inferno, ele veio dessa origem, mas o que a pessoa que escreveu, na verdade, usou qual termo? Usou o termo Sheol, que queria dizer o quê? Sepultura, lugar onde vão os mortos. E ele ainda une a ideia de sepultura e de morte. Já no Novo Testamento, por exemplo, o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, nos diz assim, falando sobre a ressurreição na volta de Cristo. Diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A palavra inferno aqui, no original, era o Hades, que quer dizer o quê? Sepultura. Então veja, a palavra sepultura, que é para onde as pessoas quando morrem vão, para os autores da Bíblia, em todo o Antigo Testamento, era Sheol e queria dizer sepultura. Já depois, com a influência dos gregos, a palavra utilizada maior era Hades, e que também queria dizer sepultura. Quando os autores escreveram e traduziram, era diferente. Então, queria dizer sepultura. Em nenhum momento que a pessoa morresse fosse para o inferno, né, um fogo que está queimando sem parar. Já no livro de Marcos, capítulo 9, versos 43 e 44, Jesus fala o seguinte: e se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, ou seja, Geena. Então aqui, o termo inferno aqui é Geena no original. E ainda completa, para o fogo que não se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, nós precisamos compreender essas coisas aqui. Ora, esse termo Geena, utilizado nesse texto, fazia referência ao termo hebraico Geinom, ou Vale do Filho de Inom. Este vale, havia uma elevação chamada Tofete, onde antes do povo de Israel conquistar a terra de Canaã, os cananeus sacrificavam crianças ao deus Moloque. E mais tarde, quando os israelitas conquistaram este território, passou a ser um local, um lixão, aquele território. Era um lixão da cidade. E para a purificação daquele território, havia um fogo que queimava constantemente. Ali, por exemplo, era jogado cadáveres de mendigos, de indigentes que apareciam mortos na cidade, ou delinquentes mortos em seus crimes.
né? Então, como o espaço era muito amplo e os corpos, às vezes, eram atirados em local onde não necessariamente o fogo estava vivo, né? Então entrava em decomposição e aparecia o quê? Os vermes, né? Trazendo aquele espetáculo de repulsa para todos os que, porventura, estivessem ali de frente com aquele cenário. Ser jogado no Geena após a morte era símbolo de terror e de abominação, de desprezo ao morto, abandonado pelos familiares, né? Enfim, ele foi mencionado ali, esse vale de Non, ou Geinon, ou Geena, né? Que foi traduzido como inferno nesse texto, no contexto de que Jesus faz a menção daquele fogo depois do milênio, quando os ímpios vão tentar tomar a cidade, né? E eles, então vem o fogo do céu e os consome. Mas quando Jesus acrescenta aqueles elementos que diz respeito ao próprio Geena, né, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga, exatamente ele estava ali trazendo à memória daqueles ouvintes aquele lixão que ele comparou àquele fogo que virá, né, comparando ao fim do mundo como um Geena universal, onde nesse Geena aqui, né, no Vale de Non, para se tornar mais eficaz a chama e eles conseguirem realmente fazer a purificação daquele terreno, se jogava enxofre para manter o quanto possível as chamas ardendo, para que houvesse um crematório o quanto mais eficaz possível. E assim como esse fogo do Vale de Non nunca se apagava, porque era constantemente aceso enquanto não terminasse de queimar totalmente, assim, o fogo que não se apaga do dia do juízo que Jesus mencionou, não se apagará enquanto não consuma toda aquela matéria. Então, vamos pensar um pouquinho. Essa passagem fala de cadáveres, não em pessoas gritando, correto? E no fogo, pense comigo, os vermes com certeza morrem. Mas aqui Jesus está fazendo uma alusão ao vale que era amaldiçoado, para melhor compreensão dos ouvintes. E o sentido dessa passagem é que haveria completa e definitiva destruição. Assim como aquelas pessoas viam que tudo que era jogado acabava em cinzas, do mesmo modo, depois do milênio, haverá também a completa destruição do pecado e de todos aqueles que estão envolvidos com ele. Agora nós vamos entender um pouquinho a expressão fogo que não se apaga. Para a língua original hebraica, era usada para descrever a eficácia da destruição da matéria, que a ele era submetido. Por exemplo, se nós formos a Jeremias, capítulo 17, 27, diz assim: mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ora, nesse texto, o profeta, por inspiração divina, ele estava avisando os israelitas da época, caso eles persistissem naquela ideia de se manterem revoltados contra Deus, fazendo aquilo que desagradava o próprio mandamento de Deus, que Deus permitiria algo que aconteceria com eles. E isto nós vimos pelo texto aqui em 2 Crônicas 36, 20 a 21, que aconteceu realmente. Esse povo continuou e aqui nos mostra o que aconteceu. Fala assim, que os que escaparam da espada, a esses levou ele para Babilônia. Quem levou? O inimigo do povo de Israel, que era o rei Nabucodonosor. Ele foi lá, dominou aquelas terras, porque Deus tirou a mão de proteção daquele povo. E aí, o texto continua explicando, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que foi aquele texto que nós lemos. Veja aí as profecias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui está o cumprimento da profecia de Jeremias, que dizia que se eles não se voltassem para Deus, ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha pedido para eles, que era para o próprio bem deles, Deus ia tirar aquela mão de proteção, e isso tudo ia acontecer. Mas no texto anterior disse que o fogo não se apagaria. E a pergunta é, será que as portas de Jerusalém estão ainda queimando até os dias de hoje? Claro que não. Mas isto era uma expressão, porque assim, a forma como eles escreviam tinha também uma conotação poética, e assim como a gente hoje tem expressões que só a gente entende na nossa época, para eles eram expressões que eles entendiam. O que quer dizer esse fogo que não se apaga? Quer dizer que as consequências viriam e não teria como voltar atrás, que Deus estava dando a chance para que eles voltassem para Deus, mas que se eles persistissem nisso, ia chegar um dia que Deus ia tirar a mão de proteção e que não teria mais como voltar atrás. Por isso aquele fogo que não se apaga. Então é uma expressão de dizer que o mal tem um prazo, que isso vai acabar um dia. O último termo que aparece na Bíblia, que foi traduzido como inferno, que está somente no livro de 2 Pedro 2, verso 4, e ele só aparece aqui, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, que no original quer dizer tártaro, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Veja bem, não existe nenhuma ideia de fogo ou tormento nesta palavra. Ela simplesmente declara que esses anjos estão reservados para julgamento futuro. A palavra tártaro, neste texto, parece mais referir-se a um ato que um lugar, propriamente dito. A queda dos anjos que pecaram foi a queda do posto de honra que eles tinham. Então, Deus não os poupou, mas os rebaixou e os entregou às cadeias de trevas. Trevas morais, trevas espirituais. Então, assim, essa palavra, esse termo, ele não tem em nenhum momento aqui uma conotação de um fogo que está queimando e de que haja ali alguém gritando, gemendo constantemente. Não é nada disso nesse texto. Agora vamos analisar um pouquinho algumas outras expressões que pode ser que fique ainda em dúvida quando você se deparar com esse texto na Bíblia. Veja Mateus 13, 49 a 50, nos diz assim: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja bem, o fato aqui é que Jesus não diz que o choro e ranger de dentes seriam eternos. Aqui não é um ranger de dentes para sempre. Claro, quando acontecer realmente a volta de Cristo e aquelas pessoas que se recusaram a se apropriar da graça divina para a salvação dele, e tudo que eles estarão contemplando das cenas finais vai fazer com que haja sim uma angústia muito grande. Então, choro e ranger de dentes é que vai acontecer, mas não quer dizer em nenhum momento aqui que isso vai ser para sempre, que vai ser eterno, um ranger de dentes eterno numa chama eterna. Outro termo que aparece na Bíblia é inferno eterno, castigo eterno. E na Bíblia, a palavra grega originária para esses termos é aionios, ou no hebraico olam. Então, assim, vamos ver um texto, por exemplo, Mateus 25, 46. Nos diz assim: Jesus diz: irão estes, os ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O termo original, substituindo o eterno aqui, é aiônio, ou seja, para sempre. Deve determinar-se pela natureza da pessoa que está ligada.
Então, o galardão dos justos é uma vida sem fim, enquanto que a retribuição dos ímpios, uma morte que não tem fim. Ou seja, a pessoa não volta a viver. Por exemplo, em São João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, assim, o contraste aqui é não pereça, mas tenha vida eterna. Quais são as duas opções? Ou você vai ter a vida eterna. Por quê? Porque a Iônios, quando se trata de algo que está ligado a Deus, Deus é eterno, então, beleza. Se Deus fala que vai ter vida eterna, vida eterna. Agora, perecer é o que aqui no texto de Mateus 25:46 nos diz, né? Um castigo eterno, não quer dizer que vai ser que a pessoa vai ficar sendo castigada eternamente. Quer dizer que isso tem consequência eterna. E assim, essa destruição final do pecado, que será através de fogo, que esse fogo seja iônios, ou seja, eterno, não significa que o fogo não terá fim. Você quer ver um texto que explica isso? Está em Judas, capítulo 1, verso 7. Diz assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja bem, Sodoma e Gomorra foi uma cidade lá no comecinho do mundo, lá na época de Abraão e Ló. Essa cidade, ela se corrompeu ao ponto de atingir a medida de misericórdia de Deus. E Deus, então, ali consome, né? Porque ali havia pecado e vem o fogo do céu e o fogo, então, vai e consome toda aquela situação. E a gente sabe pela história que Deus deu chances e chances para aquele povo. Mas, quando fala o texto de Judas que eles sofreram a pena do fogo eterno, né? Esse fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, né? Ele ardeu por um tempo, mas depois ele se apagou. Então, a expressão fogo eterno não quer dizer que é um fogo que nunca mais apaga. Uma outra expressão que também parece dar ideia, né, de algo que fica para sempre ali, é em Apocalipse 20, verso 10, onde se diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E esses são assuntos que nós vamos estudar futuramente. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nossa! Então, e agora? Como que nós ficamos diante de todas as nossas explicações anteriores? Pois bem, de acordo com o próprio livro, o lago de fogo e enxofre é o símbolo daquela segunda morte, aquela que não haverá mais a oportunidade para a ressurreição. Então, em Apocalipse 21:8, nos diz isso também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui não está falando que vai viver eternamente, né? Nem que vai ficar ardendo dia e noite pelos séculos dos séculos, como aquele texto estava dizendo, mas que será a segunda morte. Portanto, esse lago de fogo e enxofre, ele simbolicamente, porque nós precisamos entender que o livro de Apocalipse é um livro de simbolismos, é a segunda morte. É a morte de consequência eterna, para fazer a sentença final contra o pecado. E agora, para ficar mais claro ainda, nós vamos em Apocalipse 20, verso 14. Nos diz assim: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você entendeu direitinho? Olha só, tanto a morte quanto o inferno foram jogados no lago de fogo.
Então veja, o termo inferno aqui, que quer dizer sepultura, ou seja, tudo que está ligado ao pecado, que leva à morte, que leva para a sepultura, tudo isso que traz sofrimento, finalmente vai ser destruído, vai ser jogado nesse lago de fogo, que é essa segunda morte, depois do milênio, conforme nós estudamos, e que será finalmente extirpado, né? Esse lago de fogo é para pôr fim a todo o mal. E para explicar essa expressão pelos séculos dos séculos, nem de dia nem de noite se apagará e para sempre, nós vamos aqui pegar um texto de Isaías para a gente entender que isso são expressões literárias que querem dizer exatamente aquilo que nós vínhamos falando. É a intenção de Deus de erradicar para sempre o mal. Então, olha, veja esse texto em Isaías 34, de 9 a 10, que diz assim: E os seus ribeiros se tornarão um pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Esse texto se refere aos povos edomitas, né? E aqui vem falando, nem de dia nem de noite se apagará, pelos séculos dos séculos, né? Então, mas nós sabemos que os edomitas, eles não estão em nenhum lugar queimando em lugar nenhum, não é? Quer dizer, essa expressão, que quando a sentença viesse para aquela situação, seria sem retorno, era de total destruição, não teria uma segunda chance. Deus está dando chance ainda hoje, mas se eles persistirem, depois de toda a chance que Deus desse, era isso que ia acontecer, mas não que eles ficariam queimados, como disse ali no texto. Isto é uma expressão poética para aquela cultura sobre uma terrível conclusão que seria a natureza irrevogável do julgamento daquela situação. Deus é misericordioso e ele faz veementemente um chamado antes de qualquer sentença. Ele explica que caso a escolha da pessoa seja de ficar do lado do príncipe do mal, Deus não poderá finalmente impedir o resultado da própria escolha da pessoa. Então, nós vamos finalizar aqui essa apresentação, terminando com um texto que diz assim, em Hebreus capítulo 4, verso 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus, ele é um Deus de amor, de bondade e misericórdia, e ele é justiça, e ele é amor. Então, diante disto, ele precisa eliminar o mal, mas Deus é amor, e não é compatível com a bondade de Deus e o amor de Deus, essa ideia de um inferno que fique queimando pessoas para sempre. Então, assim, nós precisamos realmente entender melhor a Bíblia, estudarmos, nos aprofundarmos, para que não fique dúvidas do amor de Deus, porque nós só vamos querer estar lá com Ele se nós entendermos melhor o caráter de Deus, e Deus realmente nos ama profundamente, porque senão Jesus não teria vindo aqui para morrer em nosso lugar. Querido Deus, nós agradecemos pelo teu grande amor por cada um de nós, agradecemos pela oportunidade que hoje nós temos, que o Senhor possa nos ajudar no preparo para a salvação eterna, que nós possamos escolher estar ao teu lado. Em nome do Senhor Jesus, amém.